Posso começar? É muito breve a questão, talvez será até para responder no final, dado que será ampla a resposta e talvez impossível. Será que hoje, obrigada, Sr. Professor, em primeiro lugar, será que hoje o campo dos direitos humanos é um dos mais difíceis dentro da área do direito, enquanto ciência da linguagem, tal como a Sra. Professora expôs aqui? Muito excelente, porque os direitos humanos é uma zona onde estão permanentemente a mudar os desafios e, nessa medida, a regulamentação está permanentemente a mudar. É claro que eu diria que, a certa altura, está a acontecer aos direitos humanos o que aconteceu com a música clássica. Teve a sua época. Isto é, e depois, como se foi obrigado a continuar a ter de criar, acabámos numa música que, do meu ponto de vista, não está à altura da música que vai de meados do século XVIII até aos anos 20 do século. Porquê que eu digo isto? Porque hoje em dia vejo hipostasiar direitos fundamentais que eu acho que não são verdadeiramente fundamentais. Isso é também causado por um problema que atrás, estou a sair do termo, mas talvez não tanto, que atrás com o aplicador do direito. As faculdades de Direito hoje em dia fazem, e muito bem, fazem mestrados. E nos mestrados, e muito bem, é preciso fazer teses. E as teses, e muito bem, espera-se que sejam originais. O que é que nós estamos a assistir? A uma poluição do espaço da produção jurídica com verdadeiros disparates tornados em norma. Porquê? Porque qualquer aplicador de direito cita com a mesma naturalidade um atrasado mental que fez um mestrado e um doutor que teve 40 anos a escrever sobre aquilo e a burilar no escrever. Os direitos humanos têm isto. Nós hoje em dia estamos a evoluir em direções que me parecem altamente problemáticas. Destruído o próprio sentido desses direitos humanos. Já não é preciso dizer os direitos pós-humanos. Os direitos das vacas, os direitos dos cães, os direitos das galinhas, os direitos dos gatos, que são hoje considerados, veio aquela senhora que parece que já não faz parte do PAN, mas que foi a coordenadora do Porto, em dizer, desculpe a expressão, há gente a mais, há seres humanos a mais, estou farta, é preciso acabar com esta merda de seres humanos. Ora bem, isto é levar os direitos humanos ao ponto em que os direitos já são dos animais e não são dos direitos humanos. Agora, voltando ao tema, os direitos humanos, de facto, estão a reinventar-se permanentemente, os desafios vão variando muito, não é assim? Agora, não há dúvida que se há zona onde devemos ser muito rigorosos com as palavras, porque tem a ver com os direitos fundamentais, porque tem a ver com as liberdades, porque tem a ver com a luta contra os abusos e que tem a ver com a proteção daqueles que não abusaram apenas de ser alguma coisa que vai contra o politicamente correto daquela época. Eu acho que hoje em dia os cultores de direitos humanos estão a destruir os direitos humanos em Portugal. Estão a matar a liberdade de expressão. É como se a liberdade de expressão fosse, hoje em dia, um direito humano secundário e irrelevante. O caso das Universidades Americanas é um caso paradigmático. Tem lido histórias de verdadeiro horror. Tem lido histórias de verdadeiro horror. Isto é, não ser possível dizer algo que vá contra o paradigma dominante. Isto é exatamente igual àquilo. Só que, em vez de ser em nome de uma religião, que era a religião daquele tempo, é em nome de outra religião. É certo que ainda não cortam os braços, ainda não cortam, não matam, ainda não torturam, mas isso é apenas um estadio num processo evolutivo. Hoje em dia, por exemplo, alguém dizer qualquer coisa que seja considerado politicamente incorreto em relação aos valores da tribo é um ostracismo absurdo. Ora, é preciso cuidarmos da linguagem. O que é que são os direitos humanos? Há muita coisa que se chama de direitos humanos e que não são direitos humanos, mas já são direitos, depois não são humanos. Portanto, eu diria que se há zona onde é importante olhar para o significado das palavras, é em tudo aquilo que toca com as liberdades, em tudo aquilo que toca com a repressão. Não se equivoquem, eu acho que há de haver, não há sociedades que sobrevivam sem punição. Mas o problema é o que é punível e o que é que não deve ser punível. E eu, ao fim de 40 e tal anos como advogado,
era se calhar a minha natureza, eu estou sempre do lado dos que violam as normas. Quer dizer, nunca poderia ser polícia, quer dizer, acho que eles são precisos, mas não seria possível ser polícia, é incapaz de ser polícia, porque me sentia solidário com o que viola a regra. Agora, tem de haver regras, mas quem as determina, e as universidades têm um papel importante nisso, devem ser muito cautelosos na determinação dessas regras. Porquê? Porque a criação de uma cultura asfixia é uma violação da língua. A língua é liberdade. A língua é criatividade, como acabámos de dizer. E se eu me policiar nas palavras que são modas. Numa altura dos Estados Unidos, onde se podia dizer nigger, pois já não se pode dizer nigger. Pois pode dizer black, pois não se pode dizer black. Isto é a destruição da língua. É o policiamento da linguagem. Eu acho isso inaceitável. E estou a dar este exemplo, como poderia dar muitos outros. E, portanto, cuidado com o abuso dos direitos humanos. Cuidado com a destruição dos direitos de primeira geração, que são aqueles que realmente, quando se perdem, perdem-se todos, com a ilusão de que se vai ter direitos de segunda geração e de terceira geração. Eu sou velho, sou do tempo em que vi defender as liberdades, o direito de liberdade de expressão, de associação, de voto, etc., eram maus, porque eram instrumentalizados por uma classe dominante, o que era importante eram os direitos sociais, os direitos económicos. O que é que aconteceu? Mataram-se os primeiros e instrumentalizaram-se os segundos. E não havia capacidade de resistência aos primeiros. As maiores ditaduras, eu sei que vou dizer numa universidade dizer isto é proibido, as maiores ditaduras que houve na humanidade não foi o nazismo, foi o comunismo. O nazismo foi uma tragédia horrorosa, mas uma tragédia horrorosa que durou basicamente 12 anos, com 5 ou 6 anos de guerra por meio. O comunismo durou 70 anos. Morreu muito mais gente em nome do comunismo do que em nome do fascismo, do nazismo. E mais, o gravíssimo é que é quando se morre em nome de ideias generosas, quando se mata com base em princípios, qualquer pessoa não terá dificuldade em dizer que não concorda. É difícil para mim perceber que se mata em nome de uma pureza da raça. Acho uma coisa tão estúpida, tão absurda, que não me influencia. Agora, matar em nome da luta de classes, matar em nome do futuro, matar em nome de dar oportunidades aos mais desfavorecidos, é perigosíssimo. Porque há pessoas de enorme qualidade que aceitam isso. Mataram os direitos da primeira geração e não tiveram a segunda geração. Portanto, os direitos fundamentais, desculpem que diga isto, são da primeira geração. Os outros são direitos acessórios, foi assim que eu aprendi e continuo a achar isso. A liberdade de associação, a liberdade de expressão, a liberdade de religião, a liberdade de organização, a liberdade de ser contrário à ideologia dominante, a tolerância, o respeito do outro, a proibição dos abusos em termos de tortura, da confissão. Nós hoje em dia aceitamos com toda a naturalidade o equivalente à tortura. Uma escuta telefónica é uma tortura. Se a Inquisição tivesse telefones, escutava muitas vezes torturar. Punha sob escuta. Ora, o abuso da escuta, para mim, é equivalente, muito que isto pareça absurdo, é equivalente à tortura da Inquisição. É o mesmo para mim. É levar a pessoa a ser condenada porque ela confessa. É levar a que seja o próprio condenado. Por isso é que eu ontem elogiei o António Filipe, comunista, por ter a coragem de dizer sobre o processo penal algo que eu não vejo de haver coragem de ser dito por os dirigentes políticos dos partidos moderados. E por isso é que eu disse, e há 200 mil pessoas que têm habitualmente de novo, o Partido Comunista pode estar a acabar. Eu não sou comunista, quer dizer o contrário. Mas quando ele acabar, vamos sempre lhe falta. Porque apesar de tudo, sou capaz de lutar por coisas que ninguém mais luta. E isto foi o único que disse. Eu gosto muito de vegetais, mas um bom bife de vaca também me sabe bem. Foi Jerónimo de Sousa. Não há nenhum dirigente político que seja capaz de dizer isto. E porquê é que não é capaz? Porque tem medo. Tem medo de dizer o que pensa. Ora, o princípio fundamental dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, é podermos dizer o que pensamos. Sem corrermos o risco de perdermos o emprego, de perdermos o futuro, de perdermos a carreira. Eu hoje sei de universidades, como seja por as vossas, onde um estudante que vai fazer uma tese, uma matéria que seja considerada
poeta está lixado. Como estaria no tempo do Estado Novo se fizesse uma tese sobre a polícia política? E provavelmente são os mesmos professores que mudaram furiosamente, que consideram que digamos, a anarquia, digamos, não é a apostasia, a heresia, apenas muda o conceito de heresia, mas a heresia mantém-se. Mais perguntas? Ou mais discordâncias, sobretudo as últimas. Pode não ser pergunta. Força, diga o que pensa, por amor de Deus. Ainda eu fui em agosto, não sei se vocês viram uma notícia que tinha sido uma lei ou uma norma do governo que obrigava a que as leis fossem escritas de maneira recentemente, que as leis sejam escritas de forma clara, que os órgãos sejam escritos de forma clara, de forma a que as pessoas que estão envolvidas nos processos consigam perceber o que está em causa. Eu estava de férias, porque ter sido em agosto. Isto é sintomático, quando diz que o direito é uma ciência da linguagem, mas não é só um espaço muito rico em língua. E acho que esta medida tão recente, por um lado, para mim, quando eu ouvi a notícia, assim, isto é uma prática, é óbvio que as coisas têm de ser feitas de forma muito clara, todas as pessoas têm que ter acesso ao que está a ser escrito, ao que está a ser apelado, ao que está a ser publicado. Mas além da questão da escolha da palavra e da palavra certa, e quando diz que não há sinónimos, mesmo eu falo de mim quando estou a escrever um texto, a escolha do sinónimo, eu sei que as palavras não têm o mesmo significado taxativo, não usava o outro, mas aí tem a ver com a questão do estilo. Mas você não é jurista. Não sou jurista. Aí acho que faz muito bem. Pronto, a questão do estilo, e era aí que eu ia chegar, que muitas vezes, mesmo escolhendo a palavra certa, o estilo dificulta. Porque eu agora, jurista. Mas diga. Como é que o estilo, a maneira como se compõe um caso, a maneira como se compõe uma lei, a maneira como cada jurista tem o seu próprio estilo, muita regra que possa existir. Dizendo assim, a lei tem de ser clara, o contrato tem de ser claro. Tudo subjetivo depende de quem o escreve e de quem depois o vai interpretar. Como é que o estilo condiciona depois, ou seja, quando se escreve, a minha pergunta é, com a sua experiência que tem, quando escreve os textos que tem de escrever, os contratos e tudo mais, como é que o estilo que imprime no texto que está a escrever condiciona ou não as leituras que depois faz? Ou seja, além, a linguagem não é só escolher a própria palavra, não é da palavra certa, uma palavra, o estilo também cria ambiguidades, também cria equívocos. E, portanto, como é que consegue, na sua carreira, ultrapassar essa dificuldade? Pois, eu sei, mas na literatura posso. Mas a pergunta é excelente. Duas coisas que eu queria dizer. Primeiro, eu li isso também. E concordo e fica para o lado. Isto é, todas as profissões têm códigos que tornam hermético o que dizem, porque esse hermetismo é um poder. Isto é, se o que eu digo não for entendido pelos outros, eu tenho um poder que os outros não têm. Os médicos são casos paradigmáticos, os engenheiros também, os juízes também. Isto é, nós usamos uma linguagem codificada, uma linguagem própria, que é um instrumento de poder. Eu concordo que a aceitação de uma decisão judicial é reforçada se o destinatário dela, quer seja réu, quer seja autor, quer seja demandado, quer seja demandante, o que seja, no final perceba aquilo que foi decidido, sem necessidade de um descodificador que lhe vá dar uma interpretação em simples fiel daquilo que quem legislou ou que quem decidiu quis fazer. Portanto, eu concordo com isso. Mas qual é o meu receio? O meu receio é o que eu chamo, o que o Chesterton chamava as virtudes enlouquecidas. Isto é uma coisa boa, mas que se for mal feito, é muito pior do que não a fazer. É evidente que é bom fazer isso, mas é muito mais difícil fazer isso do que usar uma linguagem que, além de hermética, tem um historial. Quando se usa a palavra resolução, que é uma coisa para uma pessoa que não seja jurista, é uma palavra pouco significado tem. Nós estamos a usar séculos de
acumulação de significado. Portanto, o significante traz. Para um jurista, usar a palavra resolução em vez da palavra denúncia, em vez da palavra rescisão, em vez da palavra despedimento, em vez da palavra anulação, em vez da palavra nulidade, eu podia dar mais 10 ou 15 conceitos que são todos próximos nos seus efeitos, mas que significam coisas completamente diferentes. Como é que se descodifica esta linguagem para a tornar perceptível, sem fazer com que fique mais confusa? Porque era preciso que houvesse para cada uma destas 15 ou 20 hipóteses de explicar porque é que um contrato acaba. Uma palavra normal, uma palavra da linguagem corrente, que significasse sem equívocos a mesma coisa. Mas a linguagem corrente é uma linguagem simplificada. Eu não conheço nada das línguas, idiomas, mas sei que o meu inglês, que é o suficiente para eu escrever sentenças em inglês e para negociar em inglês e tudo isso, provavelmente não tem mais do que 500 ou 1000 palavras. E provavelmente o inglês tem 50.000, 100.000 palavras. Sim, bem. Mas seguramente que eu leio muito inglês, mas muitas vezes leio com acesso ao dicionário. Ou então tiro o sentido da palavra, muitas vezes equivocadamente. Ora bem, se eu abrir uma caixa de Pandora, que é uma coisa que tem uma linguagem de 50.000 vocábulos, para o transformar numa linguagem de 1000 vocábulos, eu provavelmente vou fazer uma sentença que é muito mais equívoca do que a outra. É uma coisa que eu acho importante, mas que me apavora. Agora, os tipos. Eu posso ser um bocadinho hipócrita e dizer: eu tive 42 anos como advogado, vou acabar agora a minha vida como advogado, vou fazer outras coisas, mas eu ganhei a minha vida precisamente por causa daquilo que estou aqui a estigmatizar. Eu nunca me esqueço, o meu primeiro caso de sucesso foi uma questão de direito fiscal, como não sabia nada. Como não sabia nada, foi por isso que tive sucesso. Basicamente, a história era a seguinte: havia uma empresa que se dedicava a vender garrafas e que tinha um método de venda que quem comprasse 12 caixas de garrafa levava uma caixa de graça. E então havia um código de imposto das ações que dizia que as ofertas deviam pagar imposto das ações. Portanto, puseram uma multa, porque eles tinham de pagar sobre o valor putativo dessas caixas, dessas garrafas, o que seria o imposto das ações. Eu ganhei porquê? Porque a palavra que a lei falava era oferta. E eu, como não sabia direito que chegasse, pensei. Que é uma das coisas terríveis, é quando nós sabemos não pensar. Por isso é que eu gosto de ignorantes. Os ignorantes são capazes de pensar onde os sábios não pensam. Porque aplicam toda a sabedoria instalada. Eu falei com todos os especialistas e todos diziam que o meu cliente não tinha razão. Mas vamos analisar esta palavra oferta. O que é uma oferta? Isto é importante. O que a lei dizia é que as ofertas pagam. Mas o que ali estava a acontecer não era uma oferta. Não era oferta nenhuma. Era uma mera técnica comercial de venda. Para obrigar a comprar 13 caixas, finalmente, com a convicção de que comprava 12 e levava uma de graça, faziam isso. Mas o que estávamos a pagar era 13. Ninguém oferece, se eu comprasse 144 dúzias de garrafas, ninguém oferece 12 dúzias de garrafas. Eu ofereço ao senhor que vai visitar a loja e ofereço-lhe uma garrafa. Portanto, o conceito de oferta que estava no espírito daquela lei não se aplicava a este regime. Não tinha nada a ver com uma mera técnica comercial. É um desconto. E a lei, não há dúvida, que não obriga a pagar imposto quando houver um desconto pelo preço. Na altura havia preços, hoje em dia não há esse conceito, mas pelo preço sem desconto. E ganhei porque consegui convencer o juiz que realmente eu tinha razão, contra toda a doutrina e toda a jurisprudência sobre o que eram ofertas, porque nenhum deles tinha pensado no minuto que fosse. Ora bem, a palavra oferta, que é uma palavra simples, tinha aparentemente dois significados completamente diversos. É claro que se a lei dissesse, se a lei definisse com mais rigor o que é que ela queria naquele caso, mas quanto mais rigorosa pretende ser a lei, mais propícia a lacunas ela se torna. Quando nós começamos a detalhar muito, tudo o que nós não detalhamos sai fora dela. Enquanto nós tivermos um conceito mais amplo, tudo cabe nela.
Portanto, as leis, os contratos e as decisões judiciais têm de ter algum hermetismo, é inevitável. Têm de ter um rigor, seja ele qual for. Simplificar o que é simples, o que é complicado, não torna as coisas simples, torna muitas vezes apenas erradas. A minha linguagem, quando faço um programa de televisão, é inevitavelmente errada, porque não permite ter as nuances que, se eu tivesse 3 horas para explicar, tenho de simplificar. Mas simplificar é trair. Eu, quando tento explicar ou simplificar um pensamento de alguém, eu estou a trair o pensamento dessa pessoa. As coisas são sempre muito mais complicadas. E muitas vezes nós simplificamos para dar cabo desse pensamento. Fazemos teatralmente um abuso da interpretação. Portanto, eu diria que a simplificação é importante, mas temos que ter muita cautela. E a segunda parte da sua pergunta... O quê? O estilo. O estilo é importante, é muito importante o que está a dizer. Porque eu acho que gosto de escrever e acho que não escrevo mal. Mas tenho cuidado de escrever. Quando escrevo direito, quando escrevo hoje em dia, sobretudo sentenças arbitrais, uma altura escrevia muitos contratos, para não me deixar levar pela tendência natural de fazer uma coisa com estilo, usando todos os artifícios da linguagem, tudo aquilo que não está a escrever no romance ou no ensaio, nós usamos e abusamos. Podia dar muitos exemplos. Eu gosto de trabalhar em equipa porque muitas vezes as pessoas com quem eu estou acabam por me conter. E não se diga que é uma coisa que eu gosto muito de usar. Não se deve usar numa sentença, não se diga que... Ou se disse, ou se não disse. Se disse, há que resolver. Se não se disse, não há que falar. Portanto, o estilo no direito é perigosíssimo. É perigosíssimo porque aumenta a indeterminação. E nós temos... A linguagem jurídica devia ser uma linguagem seca. Pouco adjetivada. Sem advérbios. Eu costumo dizer muitas vezes, nós só insultamos com advérbios e com adjetivos. Ninguém insulta com substantivos. Eu também acho que uma boa decisão é uma decisão substantiva, não uma decisão adjetiva. Se percebe o que eu quero dizer? Agora dir-me, mas é possível escrever sem adjetivos? É possível não usar advérbios? Não é? Ainda hoje eu estava a falar com uma testemunha por causa do processo e dizia, você tenha cuidado, nunca diga totalmente, nunca diga absolutamente, nunca diga toda a gente, nunca diga sempre, nunca diga coisas que sejam perentórias, porque a vida não é perentória, nunca há perentória, e portanto, eu, se fosse advogado do outro lado, destruía a sua testemunha demonstrando que houve um caso em 1000, e portanto o senhor está a mentir, não está a dizer a verdade. Portanto, o estilo deve ser policiado, esse sim, mas deve haver algo de ático no juiz, que é muito difícil. São pessoas como eu, que sou palavroso, como já viram, que gosto dos efeitos de estilo, gosto de usar ironia no que escrevo, gosto de provocar processos maiúsculos, mas eu, como jurista, estou sempre a evitar isso, porque quando não o evito, é pior. É mais agradável ler, mas o objetivo de uma sentença não é que seja agradável. O objetivo de uma sentença é que, no final, a parte que perdeu, embora fique muito zangada, muito furiosa e a dizer que eu não tenho razão, perceba o que eu fiz. Eu uma vez tive uma sentença que era basicamente um litígio entre o Estado e expropriar uma empresa de produção de gás. E eu juntei à sentença uma folha de Excel com todos os cálculos financeiros que eu tinha usado e o resultado podia ser simulado de várias formas, sendo uma folha Excel, para definir como é que o valor de 30 anos de uma concessão era trazido para a data das expropriações. A indenização era X, porque era o valor de 30 anos de receitas e de lucros descontados para aquela data. E pus um descodificador. Pus uma folha Excel. Todos os meus amigos, grandes árbitros internacionais, me disseram: nunca faças isso. Porque ao fazeres isto, estás a dar oportunidades para que se criticarem mais a tua sentença. Mas é curioso que o advogado desse Estado disse, anos depois, sabes uma coisa? Quando no Ministério das Finanças viram a tua folha Excel, em 2 meses eles pagaram. Porque eles perceberam aquela sentença. Portanto, confiaram que o que estava ali era resultado de uma opinião estruturada, meditada, ponderada e racional. Ora, estou a ler um romance qualquer. Nada do que eu estou aqui a dizer faz um bom romance. Não é? Nada. Quer dizer, agora nós temos no espírito,
Há o homo jurídicos. Está a ver? Eu, quando escrevo em direito, procuro ser diferente do que eu sou. Nem sempre consigo, muitas vezes não consigo, então erro. Portanto, o estilo é o grande inimigo da boa decisão. Porquê? Porque o estilo não é, para mim pelo menos, não é uma coisa meramente, não é apenas a roupa que eu visto, como se a roupa também não fosse mais do que o estilo. Não, não é. Hoje estava com um senhor, um chofer de táxi, que se meteu aí por vários sítios errados, a vir da Fontes para Mel para aqui, podem imaginar, esse é louco, e estava com aquelas calças que os meus médicos usam todas rotas, os giros todos. Se o senhor não leva mal, eu ainda me faço o que é que o senhor conduza com segurança. Mas o meu conselho, deixa-me dar um conselho, é não use essas calças, porque há pessoas que vão sentir-se ofendidas por choricar com essas calças assim. O homem não levou a mal, já explicou porque usava aquelas calças, portanto, a roupa não é por isso simplesmente uma coisa que se vê. É nós, aquele homem era aquelas calças rotas. Eu percebi. Aliás, perdeu-se um bocado também por causa das calças rotas. O que eu quero dizer com isto é que o estilo de escrever uma sentença ou fazer um contrato é perigosíssimo, porque torna-se demasiado pessoal. Ora, uma lei, um contrato ou uma sentença é para ser usado, percebido e respeitado por pessoas que não têm de conhecer o gosto, não têm de estar a interpretar o que eu quis dizer com o que disse, não têm de interpretar o que está ali. Já o doutor ajuda-se. Na sua primeira intervenção referiu-se ao Código Civil português, disse posse da linguagem, que enfim já tem meio século, foi com o judiciário no século, e que o Código Civil é a linguagem conservadora. Estamos a ser regidos por um Código Civil, diria eu, ultrapassado dentro dessa lógica, mas como o doutor sabe, não é exatamente assim. Sabe que o Código Civil teve revisões logo em 77, nomeadamente afinal, trabalhadas também pela doutora Leonor Beleza, e mais tarde, e há uns tempos a esta parte também, enfim, até colocou em crise aquilo que nós estudávamos no primeiro ano da Faculdade de Direito, quando se dava o conceito de casamento, que era um contrato entre duas pessoas de sexo diferente, não é? Ora, pegamos disso hoje, não é? De modo que, digamos, e depois falou da questão da polissemia ou dos sinónimos, digamos, a reflexão que eu gostaria de deixar, gostava de ouvir, realmente é um gosto ouvi-lo, se para si, digamos, o termo sexo e o termo género, talvez tenha um desafio aqui para a doutora Teresa Moraes, que já titulou essas Então começa a responder e eu ajudo. Se realmente os termos, por causa da linguagem, o termo sexo e o termo género, se são sinónimos ou não. Ouça, uma das coisas fantásticas destes pequenos debates é que são muito perigosos para quem os faz. Isto é, o grau de especialização, de interesse e de preparação das pessoas a quem os expõe, isto é como expor-se, não é? Vir falar, é muito maior em termos médicos e 1 a 1 do que as pessoas que nos ouvem quando há 500 ou 100 pessoas ou 10 mil. Portanto, é muito mais arriscado, mas também é muito mais interessante estimular. Agradeço por isso as suas perguntas. Ora bem, primeiro, com certeza que as leis dos códigos diferem. Mas isso suscita 2 problemas. É o seguinte: não foram resolvidos nossos olhos. É quando se enxerga num código alguma coisa que sai fora do enquadramento histórico, cultural, sociológico, psicológico e até linguístico da primeira versão, muitas vezes cria-se um equívoco. Porquê? Porque eu alguns países, como sabe, os países anglo-saxónicos não têm código. A lei é feita pelos juízes. A lei está permanentemente a mudar. Neste sentido, os juízes têm de respeitar, portanto, os práticos dirão, as decisões, têm de aplicar a lei como os juízes a determinaram, até que haja um dia que, por qualquer razão suficientemente sólida, o precedente mudou. E nessa altura a lei mudou. Nós temos um sistema diferente, um sistema de códigos, não é melhor nem pior, é apenas diferente. O Código Civil, mas o pior caso do Código de Processo Civil, hoje em dia é, na minha opinião, uma pura manta de retalhos. Porque teve muitas mudanças
E não houve ninguém, talvez com a preparação cultural, histórica, política, jurídica, ou o que seja, para revisitar o código da sua plenitude. E, portanto, enxerta-se um capítulo. Como se, com essa enxertia, o código mudasse de natureza, mas não muda. E, portanto, o que eu acho é que as adaptações que têm sido feitas dos códigos em Portugal, longe de clarificar, são prejudiciais. Segunda nota. Se há uma vantagem de ter códigos, é a durabilidade dos códigos. Eu sou muito contra um sistema, que é o atual, de hiperlegislação. Isto é, em vez de ser a doutrina e a jurisprudência a revisitar os códigos e através da forma como vai decidindo, vai-os mudando para os adaptar ao próprio fluido da sociedade. Caso paradigmático, Manuel de Andrade, que com o Código de Seabra punha a dizer o que ele manifestamente não dizia e depois se consolidou na teoria geral das relações jurídicas, sobretudo do Código Varela, que era assim que ele se ia chamar, mas pronto, na ditadura não se pode dizer, não tem mal nenhum, mas era assim que eu chamaria, porque foi o pai daquele código, realmente, não quer dizer que eu tenha escrito, mas foi o que permitiu que conseguiu que ele fosse feito. Mas fechado parênteses, de facto, o que eu acharia era que de 50 em 50 anos, 40 em 40 anos, ia ser feito um novo código. E não enxertar a noção não. Eu não sei quantas revisões o Código Civil já teve, mas se eu disser 100, não estou seguramente enganado. Portanto, eu acho que hoje em dia o Código é mais equívoco, precisamente porque não enfrentou problemas de forma sistémica. Em alguns casos não tem grande problema, obviamente, mas noutros casos tem. Agora, quanto à questão do sexo e do casamento, eu não sei. Bom, registro de interesses, eu sou partidário de casamentos do mesmo sexo, de sexos opostos. Acho que a Igreja, pelo menos a lei, não deve entrar no quarto de mim. É a minha filosofia. Percebo que haja limites que a sociedade impõe, as sociedades não são. Não é possível admitir que sejam completamente admissíveis. Eu creio que não é razoável hoje defender, não sei se um dia no futuro não será, que eu case com o meu gato ou que eu case com o meu cão. Estamos a caminho disso. Mas quer dizer, um dia, provavelmente, essa sociedade, da forma como estas coisas se podem interpretar, achar que é normal eu casar com o meu cão, porque não? Se amanhã a sociedade achar que eu posso casar com 3 mulheres e 2 homens, porque não? Isto é, eu não tenho uma engenharia social nesta matéria, eu limito-me a registrar a sociedade como ela é. Hoje em dia, eu acho perfeitamente normal que haja casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Não estou a dizer que concordo nem que discordo, o problema não é esse. Eu acho que o legislador tem o direito de ter opiniões nessa matéria, mas eu não sou legislador. Eu registro que há pessoas do mesmo sexo que vivem em relação que é semelhante à relação de casamento. Eu acho que não vejo nenhuma razão, a respeito de quem pensa de uma maneira diferente, não vejo nenhuma razão para que se diga que, de facto, casamento tem de ser entre pessoas do mesmo sexo. Mas eu diria, não é sequer preciso mudar a lei. Isto é, o aplicador do direito pode chegar à conclusão que a evolução da sociedade desvalorizou a expressão sexo na determinação da relação conjugal. O que é essencial no Instituto do Casamento? É o sexo? Não. Eu volto a dizer que era. Eu, quando casei religiosamente, foi a primeira vez, só se podia casar uma vez, e hoje em dia, creio que só se pode casar uma vez, foi-me dito que o casamento era fundamentalmente um remédio contra a concupiscência. Isto ainda foi dito. Padre, não sei se na missa, quando eu falei com ele antes. Ora, hoje em dia o casamento não é um remédio contra a concupiscência. Por isso, simplesmente, a sociedade evoluiu. Isto é, a ideia de que eu sou de um tempo onde, se uma mulher se divorciasse, ainda que não fosse a culpa dela, ela era ostracizada socialmente. Hoje em dia, graças a Deus, assim não é. Portanto, não é possível, não é necessário mudar a lei. Não tenho nada contra, em caso de dúvida, porque nós somos muito formalistas, que se muda a lei. Agora, o ponto aqui é que o direito demora sempre mais tempo a adaptar-se que a sociedade, e não pode ser de outra maneira. O caso mais paradigmático era, como sabem, até 1975 havia o crime de adultério. Estava no Código Penal.
Disse, mas quem foi condenado pelo adultério? Pois não, mas podia ser. Estava lá. Porque às vezes também o legislador prefere não se meter em zonas que só dão chatices. Porque houve épocas em que dizer agora vamos deixar de ser de crime o adultério. Bom, as mulheres, provavelmente, eu não estou a dizer que as mulheres são adúlteras ou os homens não são, estou a dizer o contrário. É que o crime de adultério era, obviamente, um instrumento de poder masculino. Porque a sociedade aceitava com toda a naturalidade o adultério da mulher, como aquela célebre anedota de dois, do homem, peço desculpa. Eu achava que devia ser ao contrário, acho que é mais justificado para aturar homens, só que o doutor é que sabe. Mas está eu a dizer, aquela célebre anedota, aqui do Porto, espero, e do empresário norteiro, aquela célebre história do isto é filmado, vou arranjar amigos, mas que há muitos anos, já não é que ser. O empresário que tinha o seu Mercedes, com a sua mulher, e parava ao lado do Ferrari preto, com uma loira esparpanante, que se cumprimentou, e o Sr. Silva, a mulher disse, Silva, quem é? Quem é a Suzete? Quem é a Suzete? É a amante do meu sócio. Mas a seguir tinha um Bertamo, um Maserati, um vermelho e uma morena fantástica, e esta é sei lá, Ivete. E a Ivete é minha amante. E diz a senhora assim, Silva, a nossa é melhor. Isto é uma anedota, mas é uma anedota que exprime o estado de uma sociedade que sabe, normal, o adultério do homem. Mas era crime. Como sabemos, no princípio, a mulher que cometesse adultério era presa e o marido era desterrado para fora da comarca. Era a realidade da sociedade daquele tempo, não estou a dizer que é boa que é mau. Ora bem, a lei muitas vezes demora décadas a ser alterada em função da prática social. Em alguns casos demais, em outros casos compreensivelmente. Porque há evoluções que muitas vezes percebe que são involuções. Depois a sociedade não capta isso, a sociedade não aceita isso, a sociedade acaba por corrigir isso, e vamos mudar a lei para uma coisa que não se consolidou suficientemente. Deixemos ao intérprete a adaptação. Ou, também existe um intérprete, eu sou contra, sempre fui contra, favorável à despenalização do aborto. Não quer dizer que seja favorável ao aborto mesmo. Mas uma das coisas que me chocou sempre é a argúcia sobre o tema. Não é preciso chegar ao ponto do nosso Presidente da República a dizer por um lado e por outro lado, mas eu, a única pessoa que vi ser coerente em matéria, no almoço falámos dele, em matéria deste tema, foi o Cardeal Patriarca de Lisboa, que disse basicamente o seguinte: todo o aborto é crime. Outra coisa é se há causas atenuantes. Outra coisa é essa pessoa deve ser condenada ou deve ser condenada à prisão, mas nós não podemos dizer, que aquilo é um ser vivo e deixar de ser se for uma violação. É absurdo. Isto não tem qualquer racionalidade jurídica, nem tem qualquer outra racionalidade. Mas porquê é que isto é assim? Porque a realidade é feita de compromissos. Porquê? Porque era mais razoável despenalizar o aborto em certas situações que são verdadeiramente consideradas pela comunidade das pessoas normais como razoável, e não despenalizar naqueles casos em que parece que é razoável. Não também está bem. Mas não me procurem colocar isso em termos de racionalidade ou de moralidade. Não. É uma convenção social como outra qualquer. As leis são convenções sociais. As leis não visam, ao contrário do que se pensa, não visam dar soluções definitivas. São as soluções prováveis. E mais uma sentença, como eu costumo dizer, uma sentença não diz o que é verdade. A sentença diz o que deve ser feito. A sentença, se eu quiser fazer uma sentença que seja perfeita, eu nunca consigo fazer uma sentença. Eu tenho que fazer a sentença com os materiais que me trazem. E provavelmente a sentença pode ser justa, ela deve ser adequada para aquilo que está ali. Portanto, eu diria que a evolução do direito vai sempre atrás da evolução da sociedade, mas é importante que o direito se adapte à sociedade. Eu diria que o direito não pode transformar-se numa barreira de resistência à mudança social, porque senão existe ainda pior, que é a chamada anomia. É a lei existir e ninguém respeitar. Eu acho que quando ouvi defender, mas para que despenalizar o aborto se ninguém é condenado pelo crime do aborto? Isso é que me preocupa. O que preocupa é uma norma legal que as pessoas acham que não é para cumprir. Porque se eu começo a não cumprir as normas, gosto ou não gosto delas, porque é chato fazê-las cumprir. Eu acho que isso polui todos os temas jurídicos. Hoje em dia vivemos em sociedades anónicas, porque se criou normalmente nas sociedades que as leis não são para serem cumpridas. As leis são uma matéria de opinião.
Ontem estava a dar uma formação para pelões, na Universidade Nova, no Combinado, e estava a dizer, vocês vou-vos dar um programa impossível de seguir, mas é um programa que tem de ser executado. Vocês têm de ser altamente disciplinados, têm de ser altamente rigorosos, têm de ser altamente formalistas, têm de respeitar as leis, têm de ter todas estas características e nunca serão bons advogados se não forem capazes de destruir tudo que eu acabei de dizer. Mas a vida é feita disso. Agora, o que eu digo é que os cidadãos hoje em dia são, em grande parte, diz a minha mulher, e tem razão, porque as mães hoje em dia protegem os filhos como nunca foram protegidos. As criancinhas são transformadas em seres perfeitos, maravilhosos. A mãe vão gritar às escolas se o menino chumba, como o menino é um atrasado mental, uma revista quadrada, é um ignorante, é um preguiçoso, e portanto deve chumbar. Mas para a mãe não, é o ser mais perfeito. Quando as mães tinham 10 filhos, tinham lá tempo para se preocupar com isso. Mas quando têm um filho, ou dois no máximo, o filho é perfeito. E como é que elas podem ser de outra maneira? Ora bem, as criancinhas que são tratadas como santos, anjos digamos, e Einsteins pelas mães, julgam que o são. E as cidades são completamente anómicas, porque cada um faz as leis que lhe apetece, toda a gente as pratica, e eu acho isso péssimo. É preciso haver regras. Mas é preciso sermos capazes de as violar e pagar os preços que aí tocam. Agora, quando eu violo as leis e não pago preço nenhum, porque de facto, eu posso dizer, eu vou fazer um aborto, eu sei que é aquilo, e sofro as consequências. O que eu não posso é fazer um aborto e dizer o que é lá acima da lei, a lei não é para ser aplicada. Porque eu amanhã aplico isso em qualquer outra coisa. O que me preocupa nos fundamentalismos é que eles servem para tudo. Hoje servem para a carne de vaca, amanhã servem para qualquer outra coisa. Porque basta que a cultura da proibição e o contrário também da cultura do respeito à lei são dois exageros que devem ser evitados. Não sei se a força foi útil, mas que ela obrigou a pensar um bocado em casa. Mais pergunta. Agora, como estamos já em cima da hora, aqui Isto é para cá. agora, Dá tempo de uma pergunta ao fim. Quem está longe às vezes fazemos uma roda para dar a palavra Está bem, está bem. Obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Então, se é uma roda, precisava de uma caneta e uma se faz favor. Para. Muito obrigado. Não, já a precisar dela. Muito obrigado. Não, chega. Já cá. Tem que dizer. Agradeço a sua intervenção. Vou fazer só uma nota, divergindo daquilo que disse no início. Na Faculdade de Direito, essa sua afirmação que está no título, eu hoje abri a caixa de correio e vi o direito como ciência da linguagem. Eu estou cá há 23 anos, nunca tinha visto esta afirmação dita desta forma na caixa de correio e no cartaz. Eu diria que 10% dos docentes da faculdade preocupam-se com essas coisas e levam a sério essa afirmação. Eles existem, são muitos, são bons, mas são 10%. De longe, a generalidade dos docentes não liga a esse aspecto. O mesmo diria com os práticos. E suscitando ou procurando suscitar em si um reflexo sobre essas décadas de prática e misturando um pouco com aquilo que disse no início, perguntava pela referência da linguagem. Isto é, há pouco falou de Manuel Andrade e eu pensava quem é que teria sido o seu professor de teoria geral. Mota Pinto. A linguagem de Mota Pinto não era exatamente a linguagem do Orlando Carvalho. E a linguagem destes dois não era a linguagem do Manuel Andrade, que não era a linguagem do código. Hoje, a linguagem do código é essa, mas, por exemplo, a linguagem do professor Menezes Cordeiro, do professor Ascensão, do professor Paz Vasconcelos em Lisboa, é outra. E o que eu lhe pergunto, quando fala da língua como um ato de liberdade, mas ao mesmo tempo da necessidade de um rigor com a língua, se é possível falar de um rigor de conceitos. Porque falou da revogação, da rescisão, da anulação, por aí fora, do contrato. Mas se calhar temos de falar de contrato. Se calhar são múltiplas as noções de negócio jurídico, múltiplas as noções de direito subjetivo. Isso como bem dizia, claro. Era isto que eu queria perguntar. Muito obrigada. Eu vou ser breve e vou antecipadamente pedir desculpa por ter saído às 2h30, porque vou ter hoje uma aula de informática, que é uma coisa que os juristas, de um modo geral, precisam, e eu em particular. E vou fazer apenas um comentário na sequência do desafio que foi aqui colocado acerca da questão de sexo e de género, e muito brevemente, até porque me lembro de uma situação que aconteceu à volta da mesa do Conselho de Ministros, melhor, da reunião de secretários de Estado, quando
de um Ministério vinha um projeto de diploma que falava repetidas vezes de género. E eu pedi para intervir e disse que aquelas normas tinham de ser alteradas e que a expressão devia de ser introduzida era sexo. E há um colega meu, se não me engano, do Ministério das Finanças, que levanta o dedo e diz: mas afinal, qual é a diferença? E há um coro à volta da mesa a dizer: por favor, não! Isto é, não se ponha a aplicar essa diferença. Na verdade, sobre essa diferença escreveram-se tratados, não é? E continuam a escrever-se muitas teses. E por isso não vale a pena, não há sequer justificação nem tempo para entrar por aí. Eu limitei-me na altura a dizer-lhes muito brevemente que o sexo é uma condição biológica e o género é uma categoria cultural ou social com quem alguém se identifica ou não. As pessoas nascem com um determinado sexo, mas podem não se rever no sexo com que nasceram e considerar-se e auto-percepcionarem-se como se pertencendo a um sexo diferente. E, portanto, por exemplo, dizer que as estatísticas devem ser desagregadas por género é disparate. Porque as estatísticas são desagregadas por sexo. As pessoas que são incluídas na estatística, no sexo ou no outro, porventura, nem todas elas se percepcionam e se consideram confortáveis com o sexo com que nasceram e têm um problema de identificação com esse sexo. Não se identificam com os papéis sociais e culturais atribuídos ao sexo com que nasceram. Mas elas nasceram com um sexo ou com o outro. A questão do género é cultural, é social, é diferente. Bom, basicamente, há um equívoco acerca disto. E é muito frequente ver textos escritos por jornalistas, intervenções em noticiários relativamente a isto, mas também até pessoas com outro tipo de formação académica a tratarem género e sexo como sendo a mesma coisa e falando como se fossem sinónimos, e não são de facto. Mas eu não vou explorar esse tópico, era mesmo só... Então, à próxima sessão. Porque sobre isto muito haveria para dizer, não vale a pena dizê-lo hoje. E por isso queria só, Sr. Doutor, para além de dizer que é um imenso gosto de ouvi-lo, para além daquilo que se ouve sempre na televisão, ainda há pouco eu me referi à sua intervenção de ontem, à lucidez com que faz os seus programas, tê-lo aqui na universidade a falar de uma coisa que é como diz o professor Jorge Santos, pouco falada, mas importante. É naturalmente um gosto repetido. Eu queria deixar-lhe uma questão que me é suscitada até pela sua exposição desde o início desta conversa, que é como é que utiliza o dualismo, ou não é para si um dualismo, direito e lei? Direito? Lei. Obrigada. Só uma pequena resposta para si que se vai embora. Eu, com franqueza, tenho muito medo desse dualismo. Eu acho que eu, como prato de direito, aplico a lei. Devo respeitar a lei. E quando decido como árbitro, decido em função da lei. O dualismo é, em regra, uma artimanha, talvez uma artimanha da razão, que falava o Hegel, mas uma artimanha, para fazer entrar na lei aquilo que a lei não diz. Com prática. Agora, acho que qualquer cientista do direito deve trabalhar esse dualismo permanentemente. Eu acho que direito e a lei não são sinónimos, eu acho que direito é que é realmente o centro de tudo. É este livro. Mas é muito perigoso quando o aplicador de direito começa a falar dessas coisas. É muito perigoso. Eu acho que o Menezes Cordeiro, que eu sou amigo, admirador e seguidor, criou um verdadeiro caos. Porque criou uma facilidade para juízes impreparados e advogados incompetentes complicarem o que é simples, trazendo de uma forma completamente anárquica e subversiva os deveres de conduta, as causas gerais, os deveres de comportamento, que é uma forma de dizer: eu sabia qual era a lei, bem nisso, e agora decidam ao contrário daquilo que eu aceitava. O resto continua depois, só para si. Vai ser. Eu tomei um conjunto de notas muito caóticas e por isso os meus comentários Então, ontem fui eu. Não, a responsabilidade é minha e foi ter o que nós faz parte também do nosso trabalho. A primeira frase que eu acho absolutamente genial é essa que não existem sinónimos. Realmente não existem sinónimos.
No sentido Mas que as a palavras realidade não é minha, eu ouvi tendem- isso. Exatamente, não, mas faz todo sentido. O professor Rui de Albuquerque, aqui, a Teresa também foi assistente, o professor Rui de Albuquerque, falava uma velha história, segundo a qual se tinham feito vários testes quando ele usa a linguagem para vários profissionais, juristas e não juristas, chegando à conclusão de que os juristas tinham um vocabulário muito limitado. E que causou um grande espanto. O que é que acontece? Enquanto a maior parte dos profissionais, por exemplo, em letras, se predispõem com grande facilidade a substituir uma palavra por outra, nós não fazemos isso, porque as palavras têm sentido rigoroso, são infungíveis e tem de ser assim enquanto técnicos. Quer dizer, quando nós não estamos a ler um romance, mas quando estamos, por exemplo, a fazer um contrato. É o mesmo que ir ao médico e o médico dizer assim, olha, não tem uma apendicite, é o que nós esperamos, temos uma apendicite, tem uma coisa naquele sítio tecnicamente definida. Não, o senhor tem um problema ali para cima ou para baixo. Quer dizer, juridicamente sucede o mesmo. Portanto, para nós as palavras têm que ter aquele sentido. Outra ideia muito curiosa é essa de que a língua está em mudança, mas o direito é conservador. Eu tinha que pensar um bocadinho mais sobre isso. Há algum direito é dotado de plasticidade, como acontece com o direito costumeiro. E por isso, brilhantemente, o direito inglês, até o próprio direito constitucional inglês, agora, é um exemplo no momento que estamos a viver, porque ele vai plasticamente arranjando soluções novas, é o pragmatismo no seu melhor. Mas é mais complicado que isso. Por exemplo, o Código Civil francês é de 1804 e ele está em vigor. Como é que isto é possível? Quer dizer, o jurista também é um grande mentiroso. O direito está lá, nós somos conservadores, a norma está lá, mas através da interpretação e da aplicação nós trazemos o direito para o futuro. E um direito que podia ser completamente anacrónico, aparentemente usamos as palavras de forma circunscrita, mas trazemos o direito para o código para o nosso tempo. O estilo do jurista é como se abrisse aqui um fosso entre os nossos amigos de letras e nós. O estilo, quer dizer, não tem estilo. O fosso que agora está aí E com vocês- os aos gritos, não é? Exatamente. E o que olha, vou dizer uma coisa que em parte é verdade, em parte é mentira, porque faz parte da realidade. Podia dizer assim, o jurista não tem estilo. E em parte não tem estilo, ou melhor, temos todos o mesmo estilo. Não há o meu estilo, ou o estilo da doutora Teresa, porque por motivos históricos. Pode ser que estudámos todos a mesma coisa, direito romano, na mesma língua, havia um verdadeiro Erasmus, e por isso conseguimos entender. A forma mentis é idêntica. A forma de organização do raciocínio é a mesma. Pode ser um jurista inglês, mesmo em famílias jurídicas diferentes. A terminologia é semelhante porque é do latim. Estudávamos o mesmo direito com a mesma língua. E, portanto, em parte isto é mentira, é evidente que há uma distinção entre o bom jurista e o mau jurista, e a grande diferença é também o domínio da língua e da própria imaginação. Portanto, não são apenas regras muito objetivas. Quanto ao ensino da gramática, não posso estar mais de acordo. No fundo, da língua e especificamente da gramática, porque hoje ensina-se, isso não é uma crítica aos nossos amigos de letras, ensinam-se as línguas através de um sistema muito immersivo, como aprendem as crianças. E nós antes aprendíamos a língua através da gramática. Só que a gramática é a aplicação da lógica à própria língua, porque é que a gramática organiza o próprio pensamento. E isso é indispensável para nós. Que o tema seja tratado por poucos juristas também não me parece, porque existe um grande filão, e é um filão, aliás, em que podemos partilhar trabalhos, juristas e os colegas de letras, direito e literatura. Quer dizer, há direito na literatura, porque há romances sobre os advogados, sobre os juízes, sobre as mulheres que praticam adultério, por exemplo. Portanto, há direito mergulhado na literatura e o próprio direito é uma forma de literatura. Por exemplo, existem já milhares de trabalhos sobre isso. A propósito da língua, a interpretação, isto significa uma coisa. Durante a maior parte do tempo, hoje em dia, ninguém vai dizer que o jurista queria direito. Quer dizer, formalmente ele não queria direito, mas interpreta. E, portanto, o centro do trabalho do jurista é a língua e a própria interpretação. Por isso, eu penso que é o mais importante que nós podemos ensinar numa faculdade de Direito. Outra questão muito interessante é essa da língua jurídica como apropriação, é como negócio, porque realmente nós conhecemos o linguajar jurídico, isso foi tratado, por exemplo, pelo Borrier, e isto significa que temos um mercado de trabalho, e significa socialmente outra coisa, que é um desapossamento dos problemas, porque as pessoas têm um problema para resolver, têm que o submeter ou ao tribunal ou ao próprio advogado. E a pessoa tem o seu problema, fecha-se o problema, o advogado vai dizer, olha, isso interessa, isso não interessa, olha, não pense nisso, porque isso não é viável. Portanto, ela é desapropriada, desapossada dos seus próprios problemas, são problemas que, na parte dos casos, até têm muito peso.
das suas vidas, como é evidente. Depois, a clareza. Isso é muito engraçado, essa diretiva de clareza, porque significa, em primeiro lugar, a falência do legislador, do próprio jurista. Mas é uma ideia recorrente, por exemplo, no século XVIII, quando a lei começou a ganhar mais peso, quer dizer, o peso determinante estava a preparar para um monopólio, e havia essa ideia, a lei deve ser clara como um catecismo. Faz sentido, como um catecismo, não é? Porque é entendível também na perspectiva do próprio destinatário. Teria mais uma coisa ou outra para dizer, mas também não quero amassar muito os coelhos, mas não resiste à questão do sexo e do género. Mas a diferença é essa, mas a questão é, quando uma lei, quer dizer, a linguagem não é incolor, está impregnada de ideologia. E quando alguém insiste no uso da palavra género, o que nos está a querer dizer em grande parte não é apenas dizer que o sexo também se constrói culturalmente. Obrigado, toda a gente sabe isso. Está-se a negar a biologia. E, portanto, isto significa que, no fundo, o direito é tão interessante quanto isto, está impregnado de vivência social e também de ideologia. Não é incolor. Quer dizer, não é um direito que existe, pode ser a lei, não é a utilização do direito que existe. E, portanto, podemos fazer uma utilização, uma interpretação numa direção ou noutra. Isso é a riqueza do trabalho do jurista. Resiste mais uma pequena coisa, o significado de uma norma que não é cumprida. É um bocadinho complicado, porque, por um lado, significa o desgaste da lei. Não é? Portanto, aqui, uma norma, uma lei que não é cumprida, significa erosão do próprio direito. E que isso aconteça de forma sistemática é mau. Mas, em alguns casos, e eu atrevo-me até a dizer essa brutalidade, por exemplo, em relação ao próprio aborto, ninguém pensa punir as mulheres. Mas até que ponto é que não faz sentido, às vezes, manter, quer dizer, muito residualmente, nos ordenamentos jurídicos, normas que nós até sabemos não são pouco, mas enviam uma mensagem para o destinatário das normas. Portanto, as pessoas podem fazer aquilo, mas sabem que não devem fazer aquilo. Isso ainda não tem ou seja, uma norma jurídica quando entra em vigor, mesmo que não seja aplicada, não deixa a realidade indiferente. Pode ser outro, não? Pode ser outro tipo, se for assim, que assim. Mais alguma questão? Se não houver, Posso então, 2 minutos? Ora bem, isto vai que são parceiros, realmente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelo que disse. Posso dizer sobre o que disse. Eu acho que foi uma referência da linguagem. E eu acho, de facto, que é verdade que não é possível dizer que aquilo que me ensinou, como me ensinou o Carlos Mota Pinto, seria o mesmo que me ensinaria, como me ensinaria o Manuel Montanaro. Mas há uma continuidade de percepção da sociedade. E um dos grandes papéis das universidades é isso, é uma normalização de conteúdos e de linguagens, quer dizer, criar uma espécie de corpos. E acho que tem-no feito bem. E aqui eu passo para a questão. Eu acho que o direito é conservador, não diz que o direito é reacionário. E aqui há uma enorme diferença entre o conservador. O que é um conservador? Os ingleses escreveram sobre isso de forma definitiva. O direito adapta-se por ser conservador. O conservadorismo não é uma ideologia, é um estado de estar. Portanto, é evidente que o Código Civil francês foi capaz de conservadoramente ir sendo alterado, sempre seguindo a realidade. Se fosse reacionário, era ao contrário, era reagir contra a evolução da realidade. Não é isso que eu estou a falar. O que eu estou a dizer é que, por mais adaptativo que seja, é sempre uma adaptação a uma realidade que vai à frente. E, portanto, há uma tendência inevitável de frenar, de tapar, de tentar reduzir o ritmo da mudança. Os juristas são tendencialmente conservadores, eu acho que sim, é a minha experiência, e provavelmente ainda bem que são. Essa é a divisão de trabalho, é arriscado. Outra questão, muito importante, eu diria assim, e uso o que disse para falar disso, e está de acordo, também há ideologia no direito, que é, claro. Mas o que eu diria é que, em relação ao que disse, eu gostaria muito de saber não apenas aquilo que é a determinação biológica,
seja ela qual for, porque hoje em dia, o pouco que eu vou lendo, parece que há outliers, há situações que não são como aquela célebre atleta sul-africana, não é? Portanto, a natureza não é totalmente binária, portanto em termos sexuais, se calhar há mais categorias, mas também gostaria de saber quantas pessoas é que se consideram de um género, do seu conceito, diferente do sexo aparente. Eu acho que isso é informação. Não é? Eu não acho que tenha de ser, tenha de haver uma componente ideológica nessa matéria, quer dizer, não haja. Para mim, eu gostava de saber, gostava de saber isso. Acho que não devemos, se a realidade é essa, e sempre foi, é como dizer, eu não percebo porque é que aquela guerra que se deu nos Estados Unidos, que o Paul Trump desistiu dela, que as pessoas pudessem dizer, dar mais informação no censo. Eu acho que é importante isso pensar. Depois, o direito costumeiro é pura verdade, isto é, a common law é um direito adaptativo, mas não há mais conservador do que a common law. Porque continua-se a encontrar, para resolver um problema do século XXI, a aplicar uma decisão do século XII ou do século XIII ou do século XIV. Vai-se buscar ali a decisão. Enquanto que nós fazemos códigos que são muito mais modernos. É evidente que a plasticidade do direito é muito maior no sistema de common law. E é uma heresia minha, eu seria muito favorável a isso. Isto é, o que eu acho é que quem faz o direito são os juízes. Não são os professores, nem são os legisladores. Porque eles podem ter a ilusão que o fazem. Mas é a tendência das decisões jurisprudenciais, não digo em todos os ramos de direito, mas aqueles que têm mais a ver com a nossa vida de todos os dias, que define o que é o direito. E é muito curioso que, no mundo anglo-saxónico, os professores, os advogados, citam os juízes. E no mundo civil, os juízes citam os professores. O que eu acho um erro. Acho um erro, sinceramente, porque eu acho que, de facto, o direito é feito com elementos que vêm de muita origem, mas é feito no terreno, no concreto. Esse é o que eu digo, pouco me importa. Toda a vida aprendi, quando ensinaram, não havia notificação admonitória. O direito, não o lei. O direito. Não, estou a falar de lei, desculpa. Era uma provocação. Não, mas, portanto, eu sei que sim. Mas, quer dizer, a notificação admonitória, ninguém me ensinou que isso existisse. Hoje em dia, há de quem não a fizer, porque os juízes dão a razão. Segundo bom exemplo, também pode ser dado muitas vezes, e é dado muitas vezes, na mesma situação. Quer dizer, a perda de chance. A perda de chance. Quer dizer, nunca ninguém me ensinou a perda de chance das universidades. Eu continuo a achar um disparate, mas o que é facto é que a perda de chance está a fazer o seu caminho no direito português. Sei que a lei eu tenha abordado explicitamente. Sei lá, esta história agora é muito na moda por causa de dobrar a desconsideração da personalidade jurídica. Bom, confusamente, como sabemos, no direito anglo-saxónico temos duas formas. Uma forma que é quando há fraude e outra forma é quando há um grupo de sociedades. Portanto, uma coisa é aquela empresa que participou é responsável por que participou, tem nada de legal. Outra coisa é quando há uma fraude e, portanto, até há conceitos de piercing e o alter ego. Ora bem, nós estamos a misturar tudo, como é normal em Portugal, com a legislação, mas eu não tenho dúvidas nenhumas, tenho entre os meus clientes, vai haver uma evolução. Por causa dessa questão do horário, os tribunais vão começar a desconsiderar a personalidade jurídica de uma forma como não desconsideravam no passado. Portanto, o direito é feito nos tribunais, muito com a influência social. Normalmente, em relação a essa visão, realmente também não estou a falar de tribunal. O direito é aquilo que efetivamente é colocado pelos tribunais, mas essa é um bocadinho a faceta patológica do direito com que o doutor trabalha normalmente. Depois há aqueles problemas não caem no tribunal, mas também são resolvidos pelo direito. E os juízes estão. Estou de acordo consigo, como é que diga. Por isso é que eu disse, nem todos os anos de direito. Agora, o que eu digo é que, independentemente disso, no mundo anglo-saxónico, mesmo para decidir essas questões, vai-se procurar os precedentes. De modo geral, a maioria começa a ser assim, por causa da União Europeia, não havia leis. Por isso, simplesmente, não há construção. Querem ir mais longe? O Reino Unido, não é? Claro, e, portanto, e portanto, eu não estou a dizer, quer dizer, com todas as simplificações, eu fiz uma simplificação, mas eu diria que
muitas vezes mal, o direito vai sendo feito por quem o decide. A última pergunta que está era... normas que enviam mensagens. Eu percebo a sua pergunta e não me interprete mal o que eu vou dizer. Eu admito que a distinção entre direito e ética ou direito e moral, que temos dificuldades em dizer ética da moral, mas hoje em dia toda a gente distingue. É preciso ser ético e respeitar a moral, não conseguir perceber qual é a distinção, deve haver alguma, mas seja como for, a distinção entre esses dois ramos é muito mais porosa que existe. Há uma ética jurídica e portanto, não sou maniqueísta. Agora, talvez haja formas de mandar mensagens éticas através do sistema jurídico que não vão ao ponto de desrespeitar a santidade da lei. Isto é o que eu estou a dizer. Sim, Está a ver? eu percebo que a questão é muito problemática e, sobretudo, em alguns campos de direito, como é o caso do direito penal. E estou de acordo. Agora, a última coisa que eu queria dizer é que eu costumo dizer sempre isto, às vezes ao princípio. Não é seguro que eu esteja de acordo com tudo o que disse. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque eu não ponho crivos naquilo que disse quando estou nestas conversas. O objetivo é conversar. E portanto, é falar. Portanto, em segundo lugar, é porque eu sou demasiado anarquista para não ser capaz de manter completamente fiel àquilo que penso. Vou mudando e vou mudando através de diálogo. Quer dizer, eu ouvi aqui coisas que me vão obrigar a fazer pensar e, portanto, muito provavelmente, eu se viesse fazer a mesma coisa daqui a um ano, devia dizer coisas diferentes. Porque eu mudei, em função também do que ouvi. Eu queria agradecer-vos o que me disseram. Isto foi uma alegria enorme para mim, um prazer imenso. Eu me ficaria o resto do dia, mas sei que não pode ser. Muito obrigado.